Olá, sou Eliane Hipólito. Irei falar sobre os tipos de métodos da alfabetização. Nós já sabemos que o processo de alfabetização ele é mais complexo do que se imagina, pois é a partir dele que milhares de pessoas podem a ler e a escrever. A alfabetização ela é formada em dois grupos, que é o método analítico e o método sintético. No método analítico, nós temos sequenciação, palavração e método global. No método sintético, nós temos o método alfabético, silábico, fônico ou fonético. A sentenciação é um método de sentenciação que enfatiza a sentença como unidade, que depois de ser reconhecida e compreendida globalmente, será decomposta em palavras e finalmente sílaba. A sentenciação é onde o aluno aprende uma frase que depois é dividida em palavras que são divididas em sílabas. Com estas últimas aprendidas, o aluno lerá novas palavras. Assim, o aluno é apresentado a um texto lido pelo professor, que depois destaca uma frase, uma palavra, até chegar às sílabas ou às letras para formar novas palavras. E no método global, ele tem por objetivo de identificar representações sobre o método de alfabetização, analisando o papel da leitura no processo de renovação das práticas e no ensino de instalação da modernidade. O método fônico ou método fonético, ele foi desenvolvido na França e na Alemanha, parte da relação direta entre o fonema e o grafema. O método fônico-fonético é o método da alfabetização que primeiro ensina o som de cada letra e então constrói a mistura destes sons em conjunto para alcançar a pronúncia completa da palavra, permitindo dessa forma que consiga ler toda e qualquer palavra. Na palavração, é a ênfase que recai na palavra e não no texto. Na sentenciação, a ênfase incide na palavra e não no texto. Na palavração, as palavras elas são apresentadas em um agrupamento e os alunos aprendem a reconhecê-la pela visualização e pela gráfica. O método silábico ele considera a sílaba a unidade linguística, já que na prática só se pode pronunciar a consoante juntamente com a vogal. Começa-se pelas sílabas formado por uma consoante e uma vogal até chegar a mais complexas. Então, o método silábico ele é posicionado no grupo dos métodos sintéticos, que organizam das partes para um todo. Ele caracteriza-se pela apresentação visual de sílabas prontas, sem forçar as articulações das consoantes com as vogais e sem destacar as partes que compõem a sílaba. Os métodos analíticos vão do todo para as partes, originando-se das unidades de significado. Os métodos analíticos, ele caracteriza-se por explorar o todo o significado e as partes simultaneamente. Dentro desse método, o professor poderá partir da palavra, passando para a palavra frase, formando um texto, retirando novamente a palavra para decompô-la em sílaba da história e retirando a palavra-chave para destacar a palavra, para destacar a sílaba. O método sintético é proposta a partir de uma unidade de significado mais completa, que é a frase. Então, no método sintético, está baseado nos conceitos tradicionalistas, isto é, pelo todo, possuído nas 3 dimensões, alfabético, fonético e silábico. Nesse método sintético, partem de elementos menores que a palavra, insistam na correspondência entre o oral e escrito, entre o som e a grafia. Esse os 2 grupos dos tipos de métodos da alfabetização.